Boa tarde. Olá. Vamos lá. Então, hoje estamos retomando o nosso grupo de estudos após o mês de férias, o mês de julho. Hoje é 8 de agosto. Então, a sugestão feita ao grupo é de fazer uma pequena recapitulação para a gente poder dar continuidade a esse título, a esse capítulo que trata das correntes iniciáticas pós-atlânticas. Página, Luiz? 116. Isso. Então, nessa nossa pequena recapitulação, ele começando a falar como os homens começaram a ter cada vez mais interesse pelo mundo físico sensível. E ficou, então, maior a possibilidade de Ahriman se infiltrar na alma durante a vida terrestre, conservar o seu poder para além da morte. Principalmente na Índia, isso ficou bem forte, porque os indianos acreditavam que a vida terrena era maia, e a vida após a morte, então, é que era a vida real, né? E quanto mais... Oi, Sandra, tudo Boa bom? tarde a todos. Então, e logo após, então, a essa época da Índia, na Índia não era tão forte, porque eles ainda estavam muito ligados a essa ideia de que a vida terrena era maia. Eles ainda estavam muito ligados à vida espiritual. A coisa ficou mais complicada depois, na época proto-persa, porque eles estavam muito mais focalizados no mundo terrestre. Mas, graças a Zaratustra, é interessante vocês marcarem assim, proto-persa, Zaratustra, foi o grande dirigente e o grande iluminado dessa época. Ele, então, começou a indicar a doutrina do Deus Luz, Ahura Mazdal, que existe por trás do mundo físico, existe, então, esse Deus Luz, né? Então, já mudou um pouquinho, o homem começou a ficar cada vez mais encarnado na proto-persa. Depois veio o Egito, o Antigo Egito. E nessa época, começou então a surgir, a partir de Zaratustra e depois no Egito, a ciência espiritual, que fez com que alguns homens começassem a elaborar e a ensinar aos outros como superar a influência de Ahriman. Porque quanto mais o homem se tornava, digamos assim, humano terrestre, né? Quanto mais ele se sentia vivo enquanto terrestre, mais a influência de Ahriman no corpo astral, né? Então, o que aconteceu em seguida foi que no Egito, o grande orientador dessa época foi Hermes Trismegistro. Trimegistro quer dizer 3 vezes mestre. Então, esse grande iniciado, que foi um dos maiores da humanidade, ele preparou o homem para que, em comunhão com o espírito de luz, pudesse viver na vida terrena. Então, já é um passo, né? Junto com o espírito de luz. Então, esses centros de mistério se tornaram esses lugares de sabedoria, onde você aprendia como lidar com isso, conhecer esse espírito de luz que estava oculto pelo mundo terreno, né? Em seguida vem a época, então já são aqui, ó, a Índia,
depois vem os proto-persas, depois vem o Egito e depois vem o greco-latino. Isso para as terapeutas artísticas é muito importante conhecer essas épocas, porque vocês até já fizeram alguns exercícios ligados a cada época, onde artisticamente a gente vê essas influências, né? O corpo astral nos animais, né? Na época proto-persa, bem forte, né? E na época egípcia também, aquela dureza, aquela que o homem vai ficando cada vez mais enrijecido, né? Enquanto que na Índia ele tinha aqueles movimentos muito sutis, como você vê no Egito, é tudo muito duro, muito retilíneo, né? Então você vai vendo aquela encarnação que vai acontecendo, né? Agora, então, nós passaríamos para a próxima época, que seria a época greco-latina. E na época greco-latina, começa a haver, então, um obscurecimento do mundo espiritual muito forte, dado a densidade em que estava o corpo humano, né? E para os gregos, a morte ela era algo tão sombrio que eles não viam como que passando, saindo da vida, entrando na morte, era um reino de sombras. Tinha aquele rio Estige, né, com aquele barqueiro que levava para o outro lado, e depois os homens se perdiam naquele mundo sombrio, né? Não tinha paraíso, não tinha alegria, era só essa coisa pesada. Então eles diziam assim: mais vale ser um mendigo na terra do que um rei no reino das sombras, né? Então essa é bem o espírito grego, né? E enquanto isso, os mistérios estavam cada vez mais aprofundando e tentando trazer esse conhecimento, o cultivo do homem em relação ao mundo espiritual. Então, aí eles foram os sucessores daqueles oráculos atlânticos. Vocês se lembram que na Atlântida, antes de submergir, haviam aqueles oráculos com aqueles sábios que por onde o mundo espiritual se manifestava e que eles ainda eram capazes de captar. Mas aí aquilo foi se restringindo e foram formando centros de mistérios, né? E só ali, então, era possível se conectar com o mundo espiritual. E ali também eles passavam o conhecimento da iniciação. O que era a iniciação? A iniciação do conhecimento aos mundos espirituais. Quando você percebe que a única vida não é na Terra, mas que existe uma vida espiritual, né? Não só após a morte, mas enquanto vida, né? Porque, afinal de contas, toda noite nós temos o sono e sabemos que vamos para o outro lado, né? Então, esses centros eles foram virando esses centros de aprendizados, né? E esses centros já profetizavam a vinda do homem cujo corpo astral seria capaz de tornar-se consciente aos estados anímicos especiais. Quer dizer, esse homem que é capaz de fazer isso, na realidade, ele está falando aí da alma da consciência, que é uma parte do corpo astral, a parte superior, né? Que toca lá aquele mundo superior, né? Então, já está falando de um homem que é capaz de atingir um estado da alma da consciência. E isso, então, eram já os profetas do Cristo, que já profetizavam que viria esse ser de luz, que estava vindo em direção à Terra, e que a missão era essa, de resgatar o homem
dessa obnubilação, dessa falta de percepção do mundo espiritual. Mas essa percepção do mundo espiritual, ela só poderia ser adquirida através de um real conhecimento do mundo espiritual e através de um desenvolvimento pessoal. Porque, do jeito que o homem estava, só dirigido pelo corpo astral, foi ficando, né, cada vez mais dirigido pelo corpo astral, e o corpo etérico precisava também ser fortalecido para poder trazer essa energia. E aí, nesse caso, era para o corpo astral é para dominar Ahriman, e o etérico é Lúcifer, né? Então, ele já estava falando da vinda de Cristo. E aí é nesse momento que nós estamos, né? Aqui na nossa leitura. Alguma pergunta? Deu para relembrar alguma coisa? Deu para vocês relembrarem alguma coisa? Foi bom. Então, só assim a gente pega assim, Muito bom, Mary. palavras simples e imagens simples, só para a gente saber onde que a gente está, não é? Nesse caminho aí, que é o caminho do desenvolvimento, né? Do corpo, do ser humano em direção ao retomada de conhecimento do mundo espiritual, né? Agora pela consciência, pela alma da consciência, não mais uma coisa intuitiva, não mais uma coisa que óbvia, intuitiva, mas agora através de uma consciência humana trabalhada, né? Então, agora nós estamos em que página, Gui? Olha, Nós estamos aqui na 107, 104, não é isso? Nós acabamos aqui, isso. né? Estados anímicos especiais, né? No caso, seria 118 para a gente. Para mim é 104. Olha, a gente pode recomeçar a leitura aqui do aquilo que Da havia... 116, né? Isso, Não, na época pós-atlântica, a vida do homem. o meu estou no 104 aqui, a página. A última frase é assim. Lá. Então, em resumo, é a página 117 do PDF que a gente está lendo aqui. Vamos lá. Tá. Aquilo que continuar atuando como elemento de Saturno, do Sol e da antiga Lua, tendo formado os corpos físico, vital e astral do homem, assim como os reinos mineral, vegetal e animal, formava o conteúdo de uma espécie de segredos e mistérios, aqueles subordinados a Ahriman. Aquilo que havia conduzido a alma da sensação e a alma do intelecto e a alma da consciência se havia revelado numa segunda categoria de mistérios. No entanto, o que podia ser apenas ser profetizado pelos mistérios era que, no decorrer dos tempos, apareceria um homem com um corpo astral e que, apesar de Lúcifer, o mundo de luz do espírito solar poderia tornar-se consciente através do corpo vital, sem estados anímicos especiais. E o corpo físico desse ser humano deveria ser de tal forma que a ele se tornasse manifesto todos os aspectos do mundo espiritual possíveis de serem ocultados por Ahriman até a morte física. Para esse ser humano, a morte física nada pode alterar no âmbito da vida, ou seja, não pode ter qualquer poder sobre ela. Num ser humano dessa espécie, o eu se manifesta de modo que na vida física esteja igualmente contida a plenitude espiritual. Tal ser é portador do espírito de luz, ao qual o iniciado se eleva por dois caminhos ao ser conduzido, em estados anímicos excepcionais, ora ao espírito do sobre-humano, ora à essência dos poderes da natureza.
ao predizer que tal ser humano apareceria no decorrer dos tempos, os iniciados dos mistérios eram os profetas de Cristo. Como o mais especial profeta nesse sentido surgiu no meio de um povo que, por hereditariedade natural, possuía as qualidades dos povos do Oriente Próximo e, por educação, as doutrinas dos egípcios, o povo israelita, uma personalidade, Moisés, e uma personalidade, Moisés. A sua alma haviam chegado tantas influências da iniciação que, em estados especiais, ela recebia a revelação do ser que outrora, na evolução terrestre normal, assumira o papel de modelar a consciência humana a partir da Lua. No raio e no trovão, Moisés reconhecia não somente os fenômenos físicos, mas também as manifestações do referido espírito. Contudo, sobre sua alma havia atuado simultaneamente a outra categoria de segredos e mistérios. E assim, ele percebia nas visões astrais o sobre-humano convertendo-se no humano por meio do eu. Desse modo, o ser vindouro se revelou a Moisés por dois caminhos, como a mais elevada forma do eu. E com Cristo, apareceu sob forma humana, o que o grande ser solar preparara como ideal da perfeição humana terrestre. Com essa revelação, toda a sabedoria dos mistérios teve de assumir, em certo sentido, uma nova forma. Antes, ela existia exclusivamente para levar o homem a colocar-se num estado anímico que lhe possibilitasse contemplar o reino do espírito solar, fora da evolução terrestre. A partir daí, a sabedoria dos mistérios recebeu a tarefa de capacitar o ser humano a reconhecer o Cristo feito homem e, a partir desse centro de toda a sabedoria, compreender o mundo natural e o espiritual. No momento da vida de Jesus Cristo, em que seu corpo astral continha tudo o que pode ser ocultado pelo impacto luciférico, teve início sua aparição como mestre da humanidade. A partir desse momento, foi implantada na evolução humana terrestre a disposição para receber a sabedoria, graças à qual a meta físico-terrestre pôde ser progressivamente alcançada. No momento em que se consumou o evento do Gólgota, foi infundida na humanidade a outra disposição, pela qual a influência de Ahriman pode ser transformada em bem. Desde então, ao cruzar o umbral da morte, o homem pode levar consigo aquilo que o liberta da solidão do mundo espiritual. Não é só para a evolução da humanidade que o evento da Palestina constitui um ponto central. Ele também o é para os outros mundos, aos quais o homem pertence. E uma vez consumado o mistério do Gólgota, uma vez sofrida a morte da cruz, o Cristo apareceu no mundo onde as almas permanecem após a morte e reduziu o poder de Ahriman a seus limites. Vamos dar uma paradinha aqui? Não, termina até aqui esse parágrafo. Sim. Por favor. Desse momento em diante, a região que os gregos haviam denominado Reino das Sombras foi abalada por um relâmpago, mostrando-se a seus seres que a luz deveria voltar para ela. O que for obtido para o mundo físico pelo mistério do Gólgota projetou sua luz sobre o mundo espiritual. Bom, aqui, nesse pequeno parágrafo que o Gui acabou de ler, está contido a revelação do mistério do Gólgota. Né? Vocês estão percebendo isso? Né? Em Tarsila. Então, mãe, você pode explicar mais ou menos o que é o mistério do Gólgota? Para quem não sabe. É isso que eu estou querendo falar. A Tarsila uma vez me perguntou, vó, todo mundo fica falando do mistério do Gólgota, mistério do Gólgota, mistério do Gólgota. Então, eu digo, um dia você vai saber aí, alguma aula aí, alguém vai explicar, né? Mas parece que aqui está bem explicadinho. Vocês perceberam? Vamos voltar para trás. Então, a gente já viu que todos aqueles mistérios foram formados
que eram escolas de um aprendizado, onde a pessoa aprendia a conhecer o mundo espiritual, se voltar, reconhecer, acreditar, enfim, que aquilo que a humanidade estava perdendo, aquela ligação com o mundo espiritual, né? Aí, o que aconteceu? Veio esse ser solar, que estava já previsto pelos mistérios de vir, né? Então, esse ser solar, quer dizer, aqui diz assim, a sabedoria dos mistérios antes, ela existia para levar o homem a colocar-se num estado anímico que lhe possibilitasse contemplar o reino espiritual, espírito solar, fora da evolução terrestre. Quer dizer, as pessoas que frequentavam aqueles centros de mistério, elas conseguiam entrar em contato, ver esse espírito solar fora da evolução celeste. Depois, o espírito solar veio e se humanizou, né? Veio como Cristo, né? Então, o Cristo tinha no seu corpo astral tudo que pode ser ocultado pelo impacto luciférico, que Lúcifer sempre fica ocultando dos homens a verdade, fica vendendo uma ilusão, né? E o Ariman fica fazendo aquele outro trabalho que é fazer o homem acreditar que só a encarnação, só a matéria é bom. Então, o Cristo veio com esse corpo astral que podia conter o luciférico e também o astral, né? E com a vinda do Cristo, presta atenção, por isso que ele é o mestre da humanidade, né? Então, quando ele veio, foi implantado na humanidade a capacidade, a disposição de receber a sabedoria graças aqui diz, a qual metafísica terrestre pode ser progressivamente alcançada. Então, agora é como se tivesse aberto um canal. Antes, o homem tinha que passar uma série de aprendizados, iniciações, aquele sono iniciático, para abrir os canais que ele pudesse. Agora, com a vinda do Cristo, isso foi facilitado. Agora, qualquer um pode já, não precisa entrar mais num centro de mistérios. A vida já é um centro de mistérios, né? São só apenas os 6 exercícios complementares e um pouco de estudo de Rudolf Steiner, e você já está com todos os seus canais limpos e livres para você receber orientação do mundo espiritual. Ficou fácil, né, gente? Olha só, né? Não, né, Mary? Não é assim tão simples. Não, Temos mas que nos entenda, esforçar muito. Fátima, pense o seguinte, você está dizendo que não é tão fácil, mas pense o seguinte, nós estamos aqui juntos, tem aqui um Zoom entre nós, estamos cada um numa cidade. A Sandra está em Minas Gerais, você está em São Paulo, eu estou no Suíça, o Gui está lá no Butantã, Tarsila na Pompeia, a Célia lá em... A Célia fica em Congonhas, né, Célia? Não, Guarulhos. Guarulhos, desculpa, errei o aeroporto. Em Guarulhos. Então, imagine, não ficou fácil a gente junto pensar isso? Imagina se tivéssemos todas juntas, tivéssemos que estar todas reunidas numa gruta, sei lá onde, não é? Sim. Era bom também, e era bom também, quem sabe até já estivemos, Era né? bom, mas talvez fosse mais difícil também, né? Era bom, mas talvez fosse mais difícil, né? Então, é assim, tem isso de você pensar que hoje em dia você só tem que pensar,
Você não tem que fazer mais tanta coisa. É só o seu pensar mesmo que é suficiente. É você fazer os exercícios que são pelo pensar, você ler e raciocinar, você falar aqui como nós estamos falando. Eu acho que muita coisa foi facilitada, não é? Fale, Gui. Pergunta, a respeito especificamente do mistério do Gólgota. Ah, Tá? Ele se refere aí ao Sermão da Montanha. É isso? não. Que Não, horas que ele... é outra coisa. Meu filho, assim, o Sermão da Montanha é assim, a vida de Jesus, olha, Jesus, ele foi um ser humano. Uhum. Ele viveu 33 anos. Nós depois podemos ler acho que é o Evangelho de Lucas, eu acho que diz, que explica toda a vida de Jesus. Ele recebeu o corpo astral de Zaratustra, o corpo etérico de Buda, eu não me lembro, teve uma outra coisa que ele recebeu. Todos esses iniciados que nós falamos aqui, ele recebeu de cada um pedaço. E veio pela linhagem dos judeus o corpo físico, né? A contribuição do povo judeu foi formar o corpo físico dele. Mas os outros corpos foram outros povos, outras entidades, outras pessoas. E ele, até 30 anos, ele era um ser humano. Mas com 33, Cristo, que é esse ser de luz aí, que estava todo mundo esperando, veio e incorporou nele, pelo batismo. E durante esses 3 anos, ele fez muitas pregações. Ele pregou através de parábolas, ele pregou através de milagres, ele fez vários milagres e sermões. O Sermão da Montanha é um. Sim. É um. Mas não foi ali que ele revelou o mistério do Gólgota? Não tem nada a ver? O Pensei que fosse. Gólgota é o lugar da crucifixão. Ah, da O crucificação. mistério do Gólgota é a hora que ele morre e o sangue dele cai e entra na terra. Porque era necessário isso, que ele fosse morto dessa forma. Porque esse corpo não iria aguentar esse espírito mais que 1000 dias. O espírito era tão forte que precisava de um corpo atlético para segurar ele lá dentro. E assim foi feito esse corpo de Jesus, que com esse corpo, com o corpo astral, corpo etérico, tudo especial, né? E ele foi, então, preparado para receber. Ele é um profeta, ele é considerado um profeta. Em outras religiões, por exemplo, na religião árabe, ele é um profeta. Na religião judaica, ele é um profeta. rabi. O que eu acho tão bonito no mistério do Gólgota é que ele transpirava sangue, eles falam, em estado de agonia. Nenhum ser humano normal transpiraria sangue e estaria consciente. Ele precisava estar consciente do que estava fazendo. Então, ele transpirava sangue e falava, tenho sede. No meio de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, ele falava, tenho sede. Um ser humano lúcido. E enquanto a quantidade de sangue, né, que é a eterização do sangue, a quantidade de sangue não foi suficiente para embeber a terra da energia crística, ele não parou de sangrar e ele tinha que se manter vivo para esse sangue estar pulsante na terra. Quando aconteceu tudo, quando ele conseguiu, que teve os trovões, tal, que as forças arimânicas e luciféricas viram que perderam a oportunidade de nos nublar o olho o tempo inteiro. Então, agora, por livre e espontânea vontade, por deliberação nossa, a gente pode chegar à luz.
Então, Não é? foi Eu acho feito bonito isso. É bonito, essa... né? Interessante. Através da consciência, né, Sandra? É consciente, né? É, é um desejo próprio, né? Livre. A É, partir da vontade também, né? mas é bem importante que a gente pense que esse ser Jesus, ele se prestou a isso, né? Ele se prestou de ser preenchido pelo Cristo, né? Porque, na realidade, o espírito dele, a alma dele já tinham saído dali, não estavam presentes. Era o Cristo que estava ali, né? Uhum. Então, houve toda uma preparação de séculos para isso acontecer, né? E foi previsto tudo, aquela coisa que estava. Quando você lê o Antigo Testamento, está tudo previsto lá. Nenhum osso será quebrado, ele não teve nenhum osso quebrado. Uma série de previsões que estão no Antigo Testamento. E nem assim os judeus aceitam, né? Uhum. Mas então, Naqueles exercícios da Semana Santa, é, que a gente lê a cada dia da Semana Santa, eu acho lindo, porque parece um filme aquilo, e eu faço essa leitura. Você vai lendo o que aconteceu espiritualmente é. desde a segunda-feira, quando ele entra em Betânia, até a crucificação, que é o mistério do Gólgota. Eu acho lindo esse livro. Então, o mistério do Gólgota é isso, é esse espírito que vem para viver. A única coisa que ele não podia viver, que era ser humano, ele nunca tinha. Olha, esse espírito, ele precisava passar fome, passar frio, passar dor. Ele nunca tinha vivido isso. Ele precisava entrar num corpo humano e passar por tudo isso, porque ele tinha vivido lá no mundo espiritual. Então, ele veio para conhecer e para poder falar a partir da vivência que ele tinha, né? E aí, ele só vivendo o que ele viveu, do jeito que ele viveu, né? Ele preparou os discípulos, ele sabia que ele ia embora, ele não ia ficar velhinho ali falando, né? Eram só 1000 dias, eram 3 anos, né? 3 anos e um pouco. Então, Mary, o que a gente chama mistério do Gólgota é essa assim passagem dele. É como você comemora o Natal, que é o nascimento de Cristo, de Jesus, de não é o Jesus. nascimento de Cristo, não é a vinda de Cristo, é o nascimento do corpo. Depois tem o batismo, que aí é a vinda do Espírito, Cristo. e depois tem o mistério do Gólgota, que é a finalização, que é quando esse Espírito, então, ele entra na Terra e cristianiza a Terra, né? Mary, fazendo uma mistura do que a igreja nos incute, então, e tentando entender isso, né? Porque ele nos livra do pecado. Então, o que a igreja quer nos fazer entender é que esse pecado era a parte da gente só olhar para os desejos, as ânsias ardentes. É, E a partir de o astral, agora, né? a gente pode ter esse controle, que antes era nos nublar. A gente sabe que tem uma outra coisa, uma outra vida, um outro tipo de vida, que não seja só dos desejos. É Então, isso? mas eu acho, sabe, Sandra, que a coisa mais bonita que eu vejo no Cristo e no cristianismo, que eu não vejo em nenhuma outra religião, é o perdão. Eu acho que o mais bonito é assim: você pode ter ânsias ardentes. O Pai nos fez assim. Você pode errar, isso é a coisa mais linda. Você tem liberdade de errar, mas você tendo a consciência do seu erro, você pode ter consciência, pedir perdão e você será perdoado. Isso não existe nas outras religiões. É Sabia que não bem existe? lembrado, Mary. Então, não é que a partir daí que a gente passa a ter direito É, de a reencarnação? é. Porque Eu não antes sei o isso era direito à diferente. reencarnação. Não foi, não sei, não sei não, porque a reencarnação é um conceito muito antigo, né? Mas aí, antigamente era aquelas coisas indianas, né? Você podia reencarnar um bicho,
sei lá o quê, sei lá o quê. Eu acho que aí, a partir daí, você tem direito. Tal. Eu estou falando assim, eu nunca li sobre Aham. isso, Mas você mas eu entende acho. o que eu estou querendo fazer, né? A comparação que a igreja faz. É, não, eu acho que Porque nos essa. livrou do pecado. Aonde a gente encaixa o mistério do Não, do Gólgota? pecado não livrou. Pecar, você Então, pode pecar, eu posso agora aqui estar pecando, não é? é, Pecado está lá, ó, os 10 mandamentos estão lá, escritinho, ninguém rasgou aquilo. Cristo não chegou aqui, ó, rasgou os 10 mandamentos. Não. Eu acho que a grande novidade é o perdão. A lei de Moisés é olho por olho, dente por dente. A lei, quando você vê na religião árabe e na religião judaica, é olho por olho, dente por dente. Você vê lá a Palestina e Israel, como é que é? Matou 10 aqui, então deixa eu matar 10 ali. Entendeu? Então, o que trouxe, o Cristo trouxe foi o perdão. Né? Foi essa coisa de, eles não, não sabem o que você, fazem. não, dó outra face, mas dá outra face não é porque eu sou bonzinho, não. É porque, entendeu? Você me deu um tapa aqui, eu te dou outra face, não é humildade, não é nada, não. É no sentido de eu te perdoo. Você é um idiota, você está me batendo, mas eu sou mais do que isso, você não me atinge. É mais assim, entendeu? Eu te perdoo, né? Então, essa coisa do perdão, eu acho que a coisa que eu vejo, o católico, isso o catolicismo que trouxe, você pode pecar, quer dizer, dentro dos 10 mandamentos. Pecar significa não obedecer os 10 mandamentos. Não pode roubar. Você roubou, então você pecou, é isso, pecar. São 10. 10 coisas que não pode fazer. Você fez, você pecou. Mas você, quando é judeu, pecou, ó, acabou, pecou. E outras religiões também são assim. Pecou, pecou, acabou. Se ferrou, entendeu? Mas não, eu acho que essa coisa do perdão que o Cristo traz o perdão, né? Você perdoar eles não sabem o que fazem, entendeu? Contra a ignorância, o que você pode fazer contra a ignorância? Você não pode fazer nada, você fica impotente, você só pode perdoar, né? Você E não o pode ladrão ia com ele para o reino do céu, lógico. um dos ladrões. Porque o ladrão pediu perdão, porque o ladrão se arrependeu. E Reconheceu, né? Reconheceu. Eu acho que o é que esse que é o isso? ponto. É a alma da consciência. Você só pode ser perdoado se você reconhecer o seu erro. E se você só pode reconhecer seu erro se você tiver a alma da consciência. A gente volta para a liberdade o tempo inteiro. Não Mas, tem mas assim, liberdade. realmente o que isso faz é uma banalização da palavra, né? Então, assim, você pode fazer dois usos desse mesmo termo aí, essa mesma condição, né? E hoje em dia, com essa degeneração do que é justo, o que não é, virou, você fala qualquer coisa. E isso tudo assim, há de ter uma consequência em algum momento, porque você usa a palavra em vão, literalmente, assim, com o sentido que você quiser, e quanto mais Você poderoso, sabe, mais... você sabe que usar a palavra em vão é um pecado? Eu sei. Então, é o segundo, né? Não usar o nome de Deus em vão. Você não pode jurar por Deus em Pois é. vão. É um pecado. Então, entende? Então, e contra a banalização, o que a gente faz? Essa é a grande pergunta. A gente está vivendo num mundo agora que tudo isso já foi superado. Cristo já veio, já disse que ele tinha que dizer, o mistério do Gólgota já teve, e agora? E está faltando mais o quê? E aí o pessoal não aprende. Em certo momento
da nossa história, as pessoas compravam o perdão com as indulgências. Tá? Isso está voltando, isso está retornando. Comprava, não. As pessoas vendiam. Isso. A igreja vendia o perdão. Isso está retornando, né? A gente está tendo um passo atrás, literalmente, com esse dízimo, né? O dízimo. Aqui ninguém comprou nem vendeu o perdão. A gente não. Alguém fez isso. Sim. Não fomos nós. Né? Nós não vamos fazer isso, porque nós sabemos que não dá certo. A gente aqui está estudando, sabe que isso aí é roubada, né? Roubada. Mas faziam, Gui, faziam até coisa pior. Né? Fizeram até coisa pior. E aí tem uma coisa toda intelectual no meio disso, né? É que o pessoal, hoje em dia, o pessoal decora 3 ou 4 versículos da Bíblia e sai repetindo assim com uma certa... com essa posição assim que é dono de algum entendimento, e aí você arrebanha dinheiro, né? Literalmente, você só consegue dinheiro nessa, né? Meu filho, me diga uma coisa. A gente que está aqui estudando, que está lendo tudo isso, você acha que isso vai dar certo? Não. Você acha mesmo? Não vai, Gui. A gente sabe que não vai dar certo. Não é que a gente deseja que não vai dar certo, não é que a gente está lançando praga para não dar certo. Não, é que isso mina só um pouco a esperança de um mundo melhor, de um mundo mais justo, um mundo mais íntegro, pelo menos, né? Pois é, e eu esperava que você vendo o outro fazer uma babaquice, você se anime a ser melhor, já que você está vendo o outro fazer uma babaquice tão grande, por isso nós estamos aqui estudando. Uhum. Você sabe que basta 10 pessoas estudando o mundo espiritual, como nós nos reunimos, essa força toda semana, basta 10 para salvar uma cidade. Talvez tamanho de São Paulo não, porque São Paulo é muito grande, mas, digamos, de Belo Horizonte. Né? Quer dizer, é preciso que as pessoas de bem, ou as pessoas que estão preocupadas, ou as pessoas que se sintam chamadas, venham estudar, se dediquem a isso. Porque, gente, um fósforo acende um estádio. Né? Você precisa de luz. 1, 2, 3, 4. A gente é luz que precisa pôr no mundo. Né? Luz. E quem tem luz vai o quê? O outro do lado vai dizer, nossa, aquela pessoa ali ela é diferente. Olha só aquela pessoa. Ela é estranha, ela diz umas coisas, difícil e tal. Deixa eu escutar direito. Aí começa, não é um movimento, né? Ela é uma pessoa diferente, mas o que será que acontece, que ela faz na vida dela lá, entendeu? Né? Que shampoo que ela usa? Que livro que ela lê? O que é que ela faz de diferente? Tá certo? Tá? Mas é um jogo de forças, né, Mary? Mas a gente... É um jogo de forças. Porque aquilo que nós lemos, aquilo que você estava explicando, é o que acontece hoje, arimanicamente falando, né? Que as pessoas estão assistindo... Eu estava falando com uma amiga, ela falou, não saí da cama até agora, eu estava só vendo live, não sei quantos capítulos direto. Cadê o eu? Série, não é live, é série. Cadê o eu? Então, isso é Ariman. O corpo está ali, mas o eu não está. Então, a gente tem que trabalhar em relação a essas forças, né? A força quanto mais consciência a gente traz aqui nesse momento, está fortalecendo a consciência de um todo, para falar, ela existe, né? Ou então, você pode ficar vendo live se você trouxer consciência para aquilo que você está olhando. Sim, não deixar passar 5 horas e não perceber. Não, de uma forma assim como... olhando mesmo como que a gente olha a vida, porque... Sim, aprendendo, por exemplo, ou distraindo, se distraindo. Mas com limite, né? Você espera um minutinho, por favor, irmão? Sim.
Tá bom. Então Então, tá, podemos posso continuar continuar? um pouco? Pode. Vamos continuar a leitura mais um pouquinho. Então, peraí. Assim, até esse acontecimento, a Espera um evolução pós... minutinho, que travou aqui. Espera um minutinho que travou um negócio aqui. Pronto, pode continuar. Assim, até esse acontecimento, que é o Gólgota, né? A evolução pós-atlântica da humanidade significava uma elevação para o mundo físico-sensorial, mas, ao mesmo tempo, uma decadência para o mundo espiritual. Tudo que afluía para o mundo sensível emanava do que já existia no mundo espiritual desde os tempos primordiais. Desde o evento do Cristo, os homens que se elevam ao mistério crístico podem levar consigo as conquistas do mundo físico para o mundo espiritual. Destes, elas afluem de novo ao mundo físico terrestre à medida que os homens, ao reencarnar-se, trazem consigo o que, para eles, significou o impulso do Cristo no mundo espiritual, entre a morte e um novo nascimento. Então, isso aqui agora, Sandra, é aquilo que você disse, não é? Não é que a gente pode reencarnar, não é isso. A gente pode trazer de volta as conquistas que a gente teve na vida. Essa é a diferença. A partir do mistério do Gólgota, o que você vivencia aqui pode ser levado e trazido, entra na contabilidade, né? Entra no currículo, né? Então, antes você vivia as a diferentes poupança vidas e não cósmica. tinha interconexão, não tinha uma conexão. Agora, a partir dali, você começou a ter essa conexão e carregar esse dever aí que ela falou, né? É interessante isso, né? Muito interessante. Essa consciência de que as nossas obras vão contar para a nossa clareza mesmo, não é? Mental, não é? Muito interessante. Pode continuar. Porque não vai mudar aqui, né? A nossa história espiritual. Vai contar depois que a gente morrer. Então, aquele pastor que é nosso... O pastor que é nosso professor, ele fala da poupança cósmica. Eu amei. Isso aí. Pode falar. Poupança kármica, Sandra. Poupança kármica. Economia kármica. Economia kármica, isso mesmo. Pode continuar, Gui. O que afluiu para a evolução da humanidade, graças ao evento crístico, atuou nela como uma semente. A semente só pode amadurecer pouco a pouco. Apenas uma ínfima parte das profundidades dessa nova sabedoria se integrou, até o presente, à existência física, e se encontra apenas no início da evolução cristã. Nos sucessivos períodos transcorridos desde aquela aparição, o cristianismo só pôde revelar sua essência íntima na medida em que os homens e os povos estivessem aptos a recebê-la e a assimilá-la pela capacidade imaginativa. A primeira forma assumida por esse conhecimento pode ser expressa como um amplo ideal de vida, que, como tal, se opôs às formas existenciais desenvolvidas na humanidade pós-atlântica. Mais acima, foram descritas as condições que regeram a evolução da humanidade desde o repovoamento da Terra na época lemúrica. Nesse sentido, animicamente, os homens devem sua origem a diversas entidades que, advindas de outros mundos, encarnaram-se nos descendentes corpóreos dos antigos habitantes da Lemúria. As diversas raças humanas são uma consequência desse fato, e nas almas reencarnadas surgiram como resultado de seu karma individual os mais diversos interesses existenciais. Enquanto tudo isso continuava a produzir seus efeitos, não pôde existir o ideal da humanidade universal. A humanidade partira de uma unidade, mas a evolução terrestre até então conduzira à desagregação. No conceito do Cristo existe, a princípio, um ideal que se opõe a qualquer desagregação, pois no homem, que leva o nome do Cristo, vivem também as forças do grande ser solar, nas quais todo ser humano encontra sua origem.
O povo israelita ainda se sentia como um povo, e o homem como membro desse povo, quando de início se concebeu como simples pensamento que, em Jesus Cristo, vive o homem ideal, não atingido pelas circunstâncias da desagregação, o cristianismo se tornou o ideal da fraternidade ampla. Acima de todos os interesses e vínculos particulares, surgiu o sentimento de que o mais íntimo eu do homem tem em cada um a mesma origem. Entre parênteses, ao lado de todos os antepassados terrestres, aparece o Pai comum a todos os homens. Eu e o Pai somos um. Então, é também interessante isso, não é? Essa característica de que, após o Cristo, os laços de sangue se enfraquecem, né? Então, os homens que viviam muito aquela... Ele fala aqui dos israelitas, mas os outros povos também, aquela coisa, casavam nas tribos, entre as tribos amigas, não casava com outra raça, nem com outra tribo. Tinha aquelas tradições e aquelas mesmas comidas, era tudo muito ligado pelos laços de sangue, né? Quando a gente vê filmes antigos, a gente vê muito isso, né? Eles A até fazem tradição, né, assim, pesa, né? aí eles se cortam e juntam o sangue, fazem umas coisas assim, que o sangue é que tinha o valor. Então, com a vinda do Cristo, começa a ideia do homem universal. Somos todos um, temos o mesmo Pai, temos a mesma origem. E a mesma origem não é terrestre, é a mesma origem espiritual. Nossa alma tem a mesma origem, nosso corpo não, mas a nossa alma tem a mesma origem, né? Então, até hoje a gente está vendo isso muito forte, né? Essa segregação toda que tem, evitar mistura, isso tudo é coisa antiga, né? Tudo é coisa antiga. A gente sabe bem. Esse manter o mesmo, igual, tudo igual, não quer mexer em nada, não quer conhecer outra língua, outro povo, outra comida, nada. Eu quero comer a minha comida, quero viver na minha tribo, não quero saber nada de ninguém. O outro é um esquisito e tudo é perigoso que vem de fora, né? Uhum. Então, isso é uma coisa humana que a gente tem visto guerras. A gente tem visto a maioria das guerras é provocada por isso, né? Então, essa foi uma outra também, um resultado também do mistério do Gólgota. Tudo isso são resultados do mistério do Gólgota, né? Que a partir daí os homens são todos se reconhece como o homem universal, o homem, né? Quando você ouve modernamente os direitos universais, não é? Do homem, da criança, do velho, da mulher, né? Mas é sempre o ser humano, não é só o ser humano que de tal raça que tem direito a isso, não é. E também não é uma casta social. O direito dos reis, o direito dos comerciários, o direito dos que dirigem, não é. É dos homens, todos os homens, né? Então, eu acho que está começando alguma coisa a acontecer. Nós estamos na era da época da consciência. É isso aí que vai acontecer. É assim. Vão começar a cortar o bolo do outro jeito, né? Eu acho que o bolo era cortado assim. Agora vai ser assim. É outro jeito de cortar o bolo. O mesmo bolo, né? Ok. Tá bom. Então Vamos continuar vamos mais um pouco. continuar. Vamos. Quinto período, a cultura atual. Nos Então, é o séculos quinto IV. período. Nós estamos atualmente, segundo Steiner, no quinto período pós-atlântico. É o nosso. São 7, faltam 2, né? Um dia, se nós tivermos oportunidade, podemos ler, onde ele explica tudo isso muito bem,
o livro dele, que é o Apocalipse. Forte, bem forte. A gente pode ler. Vamos lá. É uma É boa bem o é uma momento, né? boa O momento sugestão. propício. Depois desse, né, Mary? Que tal? É, um momento propício, hein? Bem Vamos apocalíptico ver. mesmo. Acho Vamos que tá ver. bom. Bem forte. Depois desse, pela nossa ordem aqui, a gente deveria ler o... Filosofia da liberdade. Não, Filosofia da Ah, não? Liberdade não. O que Conhecimento, não não, é conhecimento dos mundos superiores, Gui. é Ah, bom também. Acho que é bom. Esse aí é o que vem depois desse, que é... Então, a gente aqui ele está preparando... Isso aqui é uma cosmogonia. Não, cosmogonia? é Cosmogonia. cosmogonia. A cosmogonia antroposófica é isso aqui que a gente está lendo. Conta a história de como o mundo foi feito, segundo a visão antroposófica. O outro são os exercícios. Isso tudo que ele está falando agora, que dos centros de mistérios, exercícios, as práticas, está tudo no como adquirir conhecimento dos mundos superiores. É aí. Então, é uma continuação, entendeu? Por isso que é uma continuação. Aliás, no final desse aqui já tem um pouco também. Vamos ver o que nos espera. Se a gente achar que o fim do mundo está muito perto, a gente lê o outro. Vamos ver o que acontece. Mary, se a gente achar que não vai dar tempo de estudar o outro, a gente já vai no Apocalipse. Depois de novembro, a gente resolve. Tá bom. O ano que vem a gente resolve. Tá bom, vamos continuar, Gui. O quinto período, a época cultural atual. Vamos lá. Nos séculos IV, V e VI depois de Cristo, preparou-se na Europa um período cultural que se iniciou no século XV, e no qual ainda vive a atualidade. Gradualmente, esta deveria substituir o quarto período, isto é, o período greco-latino. Trata-se do quinto período pós-atlântico. Os povos que, depois de várias migrações e dos mais diversos destinos, tornaram-se os protagonistas desse período, eram descendentes daqueles atlantes menos atingidos pelos acontecimentos dos quatro períodos culturais anteriores. Eles não haviam penetrado nas regiões onde lançaram raízes as culturas correspondentes. Em compensação, desenvolveram à sua maneira as culturas atlânticas. Muitos dentre eles haviam conservado em alto grau a herança da antiga clarividência nebulosa, peculiar a um descrito de estado intermediário entre a vigília e o sono. Tais homens conheciam o mundo espiritual por experiência própria e podiam comunicar a seus contemporâneos os acontecimentos deste mundo. Assim nasceu o universo de lendas sobre seres e processos espirituais. O acervo de contos e lendas dos povos surgiu originalmente de tais vivências espirituais, pois a clarividência nebulosa de muitos homens substituiu até uma época não muito distante da atual. Havia outros homens que, embora já houvessem perdido a clarividência, desenvolviam as adquiridas faculdades relacionadas com o mundo físico-sensorial de acordo com as sensações e sentimentos correspondentes a essa clarividência. Também os oráculos atlânticos tinham aqui seus continuadores. Por toda parte havia mistérios. Só que neles se cultivava principalmente um ocultismo iniciático que conduz à revelação daquele mundo espiritual mantido oculto por Ahriman. As potências espirituais situadas atrás das forças da natureza eram aí reveladas. Nas mitologias dos povos europeus, que se encontram resquícios dos que os iniciados desses mistérios podiam revelar aos homens. Nas mitologias dos povos europeus se encontram resquícios do que os iniciados desses mistérios podiam revelar aos homens. Só que, em verdade, essas mitologias também encerram o outro ocultismo, embora de forma menos perfeita do que os mistérios meridionais e orientais. As entidades sobre-humanas também eram conhecidas na Europa, mas eram vistas numa permanente luta contra os companheiros de Lúcifer.
E bem verdade que se anunciava o Deus da luz, mas sob uma figura clara, tal que não se podia afirmar que viesse a vencer Lúcifer. Em compensação, nesses mistérios também penetrava o resplendor da figura vindoura do Cristo. Dizia-se que seu reino revelaria o reino daquele outro Deus de luz. Todas as lendas sobre o crepúsculo dos deuses e outras semelhanças têm origem nesse conhecimento dos mistérios europeus. Foi dessas influências que se originou nas almas dos homens da quinta época cultural uma dualidade que ainda persiste atualmente, evidenciando-se nas mais diversas manifestações da vida. A alma conservou dos antigos tempos a tendência ao espiritual de uma maneira insuficientemente intensa para poder manter a ligação entre o mundo espiritual e o mundo sensorial. Conservou-a apenas como impulso do sentimento e da sensação, mas não como visão direta do mundo suprassensível. Por outro lado, o olhar do homem se voltou cada vez mais para o mundo sensorial e seus domínios, e as forças do intelecto despertadas nos últimos tempos atlânticos. Todas as energias humanas, cujo conhecimento é o cérebro físico, foram aperfeiçoadas para o mundo sensorial, visando ao seu conhecimento e ao seu domínio. Dois mundos, por assim dizer, desenvolveram-se na alma humana, um voltado para a experiência físico-sensível e o outro receptivo à manifestação do espiritual, a fim de penetrá-lo com sentimento e emoção, embora sem o contemplar. Eu queria dar uma paradinha agora aqui, porque eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Vocês viram que, de repente, ele sai da parte mais da Europa do leste, né? Leste europeu, lá bem junto já do Oriente, né? Ele vai até lá, a Grécia, e agora ele vai dar um pulo para a Europa praticamente do norte, né? Onde estão todos esses mitos. Agora ele vai trazer aquilo que mudou completamente, né? Mudou completamente a... Mary, a gente não está te vendo. Estamos te ouvindo, mas não te vendo. Mas não sei por quê. Espera aí. Pronto. Eu devo ter batido sem querer. E agora ele vai falar do mundo atual, né? E o que vocês acham disso aí? O que vocês estão sentindo? Vocês sentem uma diferença? Essa época que ele se refere aí é a época da Idade Média. E a Idade Média ela é uma época misteriosa para a gente, porque foi um momento onde houve uma série de movimentos sociais, né? Por um lado, se fechou nos feudos, né, e tudo mais, mas, por outro lado, ele começou a se comunicar através das estradas. Então, e aí, nessa comunicação das estradas, teve os pontos comerciais, as feiras, e ali começou todo um movimento de atividade comercial, literalmente, né, porque estava tudo muito fechado, né? Ao mesmo tempo, foi o momento onde mais se houve desenvolvimento da atividade agrícola, né? Porque as pessoas pensaram em novas ferramentas, naquele negócio de você ficar muito tempo fechado, novas técnicas de preservação, assim, da produção, para não se perder, armazenamento, uma série de técnicas foram desenvolvidas nesse período, né? Algumas ferramentas. Olha só o que você está falando, Gui. Você está falando em técnica, você está falando em ferramenta. Isso nos leva para onde? Quem está dominando? Ariano. Né? Então, a gente sai lá da antiga Índia, né? Onde tem aqueles seres todos moles, todos redondos, todos assim. Lembra? Nós vimos as figuras, né? E todos os manuais, as coisas todas feitas à mão e tal.
e aí a gente dá uma longa passada e vai lá para que esse lugar agora mudou completamente, né? Então, agora você começa a desenvolver, e aqui antes ele fala uma coisa interessante, que também o mundo espiritual, ele tinha que esperar a humanidade se chegar a um certo nível. Ele falou, né, uns 2 capítulos, uns 2 parágrafos atrás. Não dá para você, assim, como Com o você tempo, não né? pode apressar uma criança para os dentes caírem logo, para ele fazer logo. Uhum. Você já quer ensinar alemão para a criança, quer ensinar sei lá o quê, mas a criança ainda não tem, quer ensinar a patinar, mas a criança ainda não tem coordenação motora. Então, nós também estávamos sem essa condição, o ser humano como um todo, né? Então, aí, nesse momento, parece que a humanidade, nessa parte do planeta, né, surge, então, um novo movimento, surge um novo grupo, um novo agrupamento humano. É um novo agrupamento humano, né? De repente, você pode ver como no Oriente as coisas eram mais ou menos também parecidas, quer dizer, da Índia para a Pérsia, da Pérsia para o Egito, não foi um pulo tão grande. Foi mais ou menos assim. Agora você surge num outro ajuntamento humano, né? Que agora parece que está pronto também para vir esse novo impulso, né? Então começa. Porque fala do crepúsculo dos deuses, né? E agora começa um único Deus. É, Isso eu acho fundamental, né? A diferença é. dessas E épocas. aí surge também essa capacidade, começa a coisa, a escrita, o Gutenberg, o livro, a linguagem escrita. Antes, a linguagem era muito precária, cuneiforme, hieróglifos. Então você aí já começa uma outra coisa, né? Mas aí é Isso, no final desse período, né? É na virada, mas né? isso, mas a linguagem é Ahriman, a escrita é Ahriman. Uhum. Aí você tem a máquina de imprimir, a Ahriman, a divulgar, né? Uma coisa é você copiar um livro 1 a 1, outra coisa é você botar o negócio lá e fazer 10, né? Então, começa aí, se precisa do livro, precisa do papel, precisa do cordãozinho para amarrar, começa uma coisa, puxa a outra. Precisa de uma ferramenta, uma máquina, os tipos. Gente, é um pulo nisso tudo, né? Por que que isso não surgiu lá na Pérsia? Porque não estava pronto, o ser humano não estava pronto. Estava pronto para treinar os animais. O máximo que ele podia, aprendeu a domar bicho. Agora aí não, o homem já estava pronto, o corpo humano já estava pronto, os corpos já estavam mais encaixados, ele já estava mais na terra, né? Ele não estava tão fora da terra, né? Não estava vivendo tanto no sonho, né? E aí a forma é que é interessante, porque a forma vem através dessas de histórias, né? Não, entende? De lendas, de cada povo tem uma odisseia, tem uma história, tem lendas e contos de fada, né? Aquilo que e, os países nórdicos têm aquelas epopeias lindíssimas, né? Que então, aí isso tudo vem e junta com o cristianismo, porque tem isso, né? Aí já tinha o cristianismo, né? Nessa época, né? Muda bastante, quer dizer, o homem está mais preparado, já tinha o mistério do Gólgota, porque nunca se esquecendo que o mistério do Gólgota não foi só para o povo judeu, foi para toda a humanidade. Foi para todos, né? O nativo da Papua, o norueguês, sei lá, o índio americano, todo mundo estava. Naquele momento, houve o mistério do Gólgota, a humanidade toda pôde ficar apta a receber esse conhecimento.
Gui, tá rindo de quê? O quê? Então, eu acho que a gente pode ir fechando, porque eu acho que esse tema agora pede uma outra postura. Então, acho que hoje foi a nossa volta, a gente fez a recapitulação, fechou, e agora vamos voltar, então, para a nossa época, que vai ser nos ajudar muito a entender muita coisa, né? Foi boa essa recapitulação, que agora a gente dá uma continuidade, não é? Tá bom assim? Olha, a única coisa que eu não tenho aqui é a nossa oração, porque eu não trouxe o meu caderninho. Vocês podem, alguém aí tem e pode ler, por favor? Você tem, Sandra? Ah, tá. Só que você está sem microfone, Sandra. É porque senão eu ia pegar a minha. Eu estou procurando aqui. Não sei onde está, Mary. É? Eu tenho. Então, leia, Célia, por favor. Que bom, Célia. Prece para os anjos da guarda. Espírito de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas confiadas a vossos cuidados, para que, unindo a vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Muito obrigado. Então, Célia, você fica encarregada de ler até eu voltar? Eu volto, Ok. eu volto no fim do mês. Tá bom? Bom. Eu queria também dizer que eu volto ainda, viu, para o pessoal da terapia artística aí, eu volto antes da próxima. Não, agora vocês vão ter Online. sem Online. mim, outra vez, sem mim. Eu vou Você estar de nem novo. vai aparecer na tela, né, Mary? Só para dar tchau. Da última vez eu apareci, eu levei uma lambada que eu peguei e me escondi. Por quê? Eu não vi isso. Você viu, Sandra? A lambada, não. Não, eu não vi a lambada. Ela eu vi Não. dando tchau. A lambada foi em off. Já não é mais, agora está público, né? Não, mas Era, o Gui era, né? Porque como ninguém todos sabe. Agora já era. Não, é Agora porque tá eu assim. entrei e aí me disseram assim, não entra não, não entra não, que o momento não é oportuno. Opa! Parece que estava vendo alguma coisa difícil lá. Depois eu Você não soube. perdeu muita Aí coisa, mas tudo bem. eu fui embora, tá louco. Tá, então, eu não vou te comprometer mais, vou interromper a gravação, tá? Para não comprometer ainda mais, né?